Olá galera, sou Era da Era Palestras e Cursos. Vai lá no meu canal, se inscreva e assim você fica por dentro do que eu coloco lá. Eu estou sempre fazendo de uma maneira simples, em papel. Já trago os exercícios resolvidos, porque aí eu ganho tempo e o vídeo sai mais curto. Então, neste caso, nós vamos aqui tratar de domínio e imagem de uma função. Tá? Olha lá, os seguintes gráficos, são esses 6 gráficos, tá ok? Representam funções, certo? Determine o domínio e o conjunto imagem de cada função. Só para lembrar, não é isso? Uma função, lá, a gente tem uma dependência entre dois valores, duas grandezas, uma grandeza chamada de domínio e a outra chamada de conjunto contra domínio, onde estão as imagens. A ideia é mais ou menos assim, ó. Eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B. Aqui no conjunto A estão os elementos do domínio e no conjunto B os elementos de imagem, que aqui é o conjunto contra domínio. Se eu tenho uma função que liga elementos de A a B, o que significa isso? Significa que para um determinado valor de A, chamado elemento domínio, eu tenho a imagem que está no conjunto B, que aí é o que nós chamamos aqui de conjunto contra domínio. Ou seja, para ser uma função, todos os elementos de A tem que ter alguém como imagem de B e é única. E nós vamos tratar aqui de gráficos. Na representação desses gráficos, a gente vai denotar, vai identificar cada gráfico, quem são os elementos do domínio, quem são os elementos do contradomínio, que são imagens. Então, vamos tratar só do conjunto imagem. Então, em termos de plano cartesiano, olha lá, plano cartesiano, eixo x, eixo y, lembrar que para a direita são valores positivos, para a esquerda negativo, para cima da origem positivo, para baixo da origem negativo. E a escala que emana para trabalhar com gráfico no plano cartesiano é determinado aí entre o material que você está usando, o professor e assim por diante. O que nós temos aqui então são representações, parte de gráfico, que representação de gráfica que vem de função. Então a função, eu tenho 3 maneiras de representar: uma tabela por gráfico ou expressão algébrica. Nesse caso aqui, eu tenho essas funções onde os gráficos estão desenhados em alguns elementos dele, tá ok? Tá bom? Então vamos lá? Domínio são os elementos que estão no eixo X. Imagem são elementos que estão no eixo Y. Claro que aqui a gente vai trabalhar com valores inteiros ou fracionários. Nós não vamos trabalhar com todos os reais. Porque entre dois números, entre dois valores inteiros, há maior quantidade de números irracionais, racionais, do que propriamente inteiro. Muito mais, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou olhar no eixo X, onde esse gráfico se inicia e aonde ele termina. Então, para menos 3, eu tenho esse cara aqui como imagem, que é o menos 2, e tem uma bolinha fechada. Para 1, eu tenho lá, olha, a representação do ponto lá em cima, onde também a bolinha fechada. Então, nesse intervalo de menos 3 a 1, eu tenho aqui a representação gráfica. O que significa? Qualquer valor que eu trabalhar entre menos 3 e 1, inclusive os dois valores, eu tenho imagem que vai estar aqui dentro, que vai pertencer, que vai formar pontos onde passou parte do gráfico, que nesse caso é parte porque eu não sei como é que está a função inteira. Ok? Então, como é que eu fico representado aqui? Ó, como é que representa aqui? Ó? Domínio vai ser igual. A representação mais simples que a gente vai fazer é a representação de intervalo entre colchete e entre parênteses. Olha lá, no eixo X, que é domínio, tá lá, menos 3 e 1, fechado. Por quê? Porque a bolinha aqui para menos 3 e menos 2 está fechada, a bolinha aqui em 1 para 2 está fechado. Aqui, 1 de x jogado na função dá resultado 2. Menos 3 de x jogado na função dá resultado menos 2. Então, este aqui é o intervalo para essa função. E o conjunto imagem, também nós vamos representar por intervalo. O conjunto imagem está atrelado ao eixo x, ou seja,
Desculpa, ao eixo y. Ou seja, qual é o maior valor de y nesse processo? Qual é o menor valor de y? Como para 1 é fechado em 2 e para menos 3 é fechado em menos 2, então o nosso intervalo no eixo y também vai ser fechado. Vai ser fechado à esquerda em menos 2 e à direita aqui acima em 2. Porque aqui a gente vai respeitar a ordem dos valores, que quando você vai para a direita é maior do que o da esquerda. Ok? Está aqui uma outra função, representada aqui, né, por segmento de reta, onde se eu olhar no eixo x, ele começa aqui em menos 2 e vai até o 3. Ok? Então, quem vai ser os elementos do domínio? Como é que eu vou representar o domínio para essa função? O domínio vai do intervalo de menos 2 a 3. Olha lá, onde está aqui o gráfico, onde se inicia, onde termina e assim por diante. Então, o domínio dessa função vai ser aberto em menos 2 e aberto em 3. Por quê? Porque para 3 dá resultado 1, a bolinha aqui está aberta. Para menos 2 dá resultado 3, a bolinha aqui está aberta. Está aqui. E a imagem? A imagem é no eixo y. Se nós olharmos, a imagem aqui vai de 1 até 3. E ele está aberto em 1 e está aberto em 3, ok? Para 1 está aberto, ok? E para 3 também está aberto. E essa outra? Uma curva, né, onde de menos 2 a 1 são os valores dos extremos que vão pertencer ao domínio. Então, o domínio para essa função, que tem essa construção gráfico, vai de menos 2 a 1. Todos esses valores entre menos 2 e 1 têm imagem nesse gráfico, porque o gráfico foi construído em cima desses valores. E aqui o que acontece? Em menos 2 está fechado e 1 está aberto. A imagem. Como é que vai dar a imagem disso aqui? A imagem é no eixo y. Então, se eu pegar aqui o 1, o menor valor que compreende nesse intervalo para x, que compreende esse gráfico, o menor valor é meio. E é aberto porque para 1 dá resultado meio. E a maior imagem é 4. Fechado em 4, por quê? Porque para menos 2 dá 4, 4 está fechado, quer dizer, o ponto aqui está fechado. Ok? Vamos aqui para uma outra função, tá? Aqui, né, o plano cartesiano, tem aqui uma curva produzida em alguns pontos, e essa curva está toda acima do eixo x, inclusive com alguns pontos no próprio eixo x, tá ok? Então, quem é o domínio? Domínio está atrelado ao eixo x. Então, o domínio aqui, olha, vai de 0 a 4, inclusive o 0 e o 4. Todos esses valores compreendidos entre 0 e 4, inclusive eles, fazem parte do domínio dessa função. Fazem parte de quê? Cada valor que você substituir na função, você tem uma imagem, e a imagem corresponde a valores compreendidos entre esses dois, inclusive. Então, fechado e fechado. Quer dizer, o domínio, né, vai ter imagem no eixo y e os valores do domínio estão compreendidos entre 0 e 4, inclusive. E quem é a imagem? A imagem é no eixo y. O menor valor da imagem é 0, para o próprio 0 do domínio, fechado. E aqui para 2 nós temos duas imagens para 2, ou seja, nós temos 1 e o 3 que tem a mesma imagem, que nesse caso é 2, e as bolinhas estão fechadas. Então, é 0 e 2 fechado em 0 e fechado em 2. Aqui nós temos uma função cosseno, para quem não lembra, né? Isso é o gráfico de uma função cosseno, que vai no domínio do intervalo entre 0 e 2π. Olha lá, para 0 bolinha fechada, para 0 bolinha fechada. Então, no eixo x, os extremos é 0 e 2π, e é fechado por quê? Porque para 2 a imagem está fechada, para 2, ou melhor, para 0 a imagem está fechada. Ok? E a imagem? A imagem a gente percorre o eixo y. Olha, o que aconteceu aqui? Para 0 deu 1, para esse 2π também dá 1, e para esse π dá menos 1. Então, a imagem vai de menos 1 a 1. Fechado, né? Em menos 1 e fechado em 1. Ok? Olha lá, menos 1 e 1.
Essa outra função, que está representado aqui por intervalos, por um segmento de reta, tem no seu domínio que vai de menos 2 a 3, de menos 2 a 3. Todos esses valores têm alguém como imagem em y. Esse menos 2 e o 3, a bolinha está aberta. Aqui a bolinha está aberta. Então, aberto é menos 2 e aberto em 3. E a imagem vai percorrer aonde? Olha, se você pegar aqui do 3, vai ter imagem 0. Não tem imagem 0 porque está aberto, mas é próximo de 0. E lá em cima, para menos 2, a imagem aberta vai ser em 3. Então, vai de 0 a 3, aberto em 0 e aberto em 3. Tá ok? Tá aí uma forma de representar domínio e imagem de funções, só conhecendo os gráficos e as suas notações no eixo x e no eixo y. Espero que tenha ajudado. Até um outro momento.